Você pode imaginar essa cena? Os teus olhos abertos, toda a língua confessando, todos os olhos abertos e percebendo o Rei Jesus voltando no seu trono de glória. E aqueles que estiverem com Ele com um coração cheio de alegria vão jubilar e se alegrar, porque o Rei Jesus está voltando. Vai ser assim, os nossos olhos vão se encher de lágrimas, o nosso coração vai acelerar, o corpo inteiro vai se arrepiar, sabe por quê? Vamos perceber que o Rei está voltando, aleluia. A alegria vai tomar conta do nosso coração, e aquela ansiedade, aquele medo, aquele desespero vai se dissipar, porque tudo que lemos na palavra é real. Então, aqueles que fizeram chacota, desacreditaram, não creram no Senhor, aqueles que ouviram várias vezes, mas não abriram seus ouvidos, cairão de joelhos ao chão e confessarão: Jesus Cristo é Senhor. Mas hoje é o dia que nós já podemos cantar isso e dizer: Jesus Cristo é Senhor, aleluia. Por isso nós cantamos: o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar, aleluia. Isso é verdade, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Coisa linda. Você pode sentar-se. Eu estou muito feliz de poder estar aqui de volta. Fiquei 1,5 em Angola. Há 1,5, na verdade, atrás eu estava em Angola. Não fiquei 1,5. Gostaria muito de ter ficado 1,5 em Angola. O Will está aqui, foi comigo. Vocês também gostariam, né, Will, de estar 1,5 em Angola? Gente, tivemos experiências tão incríveis lá. Mas uma coisa que toca e marca muito poderosamente o meu coração é o trabalho que está sendo desenvolvido com pessoas com deficiência lá. Nós visitamos uma escola chamada Pamose, e o significado dessa palavra é juntos. Então todos eles juntos estão realizando a inclusão de crianças com deficiência. Essa escola hoje conta com 147 crianças. Essas crianças, na sua maioria, são crianças com deficiência. E lá começou a acontecer um fenômeno que eu gostaria muito que acontecesse no Brasil um dia. E minha oração é que aconteça isso no Brasil um dia. As crianças começaram a ir para a escola, começaram a ser acolhidas, amadas, começaram a viver esse amor de Jesus através daqueles professores, daqueles coordenadores, de todas aquelas pessoas que estão lá desenvolvendo esse projeto. E as famílias de todo o bairro começaram a desejar que os seus filhos sem deficiência estudassem lá. Então eles estão fazendo uma inclusão invertida. Agora quem é incluído na classe são as crianças sem deficiência, porque as famílias falaram assim: não, nós queremos que os nossos filhos estudem nessa escola, porque a gente percebe que essas crianças estão se desenvolvendo muito bem. E eu fiquei pensando, gente, que coisa surreal isso, né? Incrível. O Will foi comigo. Will, dá um tchau aí, pessoal, te reconhecer. O Will foi comigo. O Will só chorava. Eu levei o Will para comer no meu lugar, porque eu como muito pouco. Eu falei: Will, você vai comigo e todo o prato eu vou passar para você, e você destrói o prato mais rápido do que o pessoal possa ver. E ele só chorava. Então ele foi para comer no meu lugar e para chorar por mim ali. O Will tem baixa visão e ele teve contato com algumas crianças com baixa visão, algumas crianças cegas. E para ele foi muito, obviamente, foi muito marcante, foi muito forte isso para ele. Tem algumas fotos aí, eu vou passar rapidamente, vou tomar um pouquinho do tempo da nossa reflexão mostrando para vocês essas fotos.
de um treinamento, por exemplo, que nós fizemos com professores. Esses professores são professores surdos e cegos. A gente tem também lá professor com síndrome de Down, a gente tem outras deficiências, e esses professores são treinados e executam o seu papel de uma forma excelente. Essas crianças estão sendo abençoadas nesse lugar. Essa escola, como eu disse, já tem 147 crianças, mas eles estão com o objetivo e o desafio de construir outra escola para 200 crianças. Eu voltei de lá com um questionamento: será como é que eu posso ajudar a construir essa escola em Uambo, em Angola? E de verdade me veio uma dor assim no coração, porque eu não sou nenhum milionário. E eles precisam de recursos, eles precisam de orações, mas eles precisam de voluntários, de pessoas que tenham coragem de estar lá ensinando e ajudando essas crianças a se equiparem para mudar essa sociedade. Nós tivemos experiências na igreja, a igreja muito viva, muito bíblica, levando a sério o compromisso que eles têm com Jesus Cristo, levando esse compromisso de salvação a outras pessoas. Mas eu vim com esse negócio pulsando no meu coração: como é que eu posso fazer para ajudar a construir essa escola aqui? Eu fiz um compromisso pessoal de ajudar essa escola. Mas eu queria, se depois você sentisse também o mesmo desejo, de repente, de fazer a diferença lá em Angola para mais 200 crianças com deficiência, uma vez que nós já temos 141 crianças nesse lugar, você pode, no final do culto, conversar comigo. Quem sabe você vai lá dar aula de alguma coisa, ou quem sabe você faz um compromisso financeiro para ajudar na construção, ou quem sabe você é o profissional que vai poder dar uns pitacos, porque talvez o teu registro não funcione lá, então você pode só dar pitaco para as pessoas que já estão lá trabalhando e desenvolvendo nessa construção. No final do culto, se você quiser ajudar de alguma forma, fala comigo, eu vou te ajudar a trilhar esse caminho aí de bênção para Uambo, para a Escola Pamose, lá em Angola. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia. Nós estamos próximos aí de celebrar a Reforma Protestante, uma data extremamente importante para a igreja cristã no mundo. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma reforma necessária. Uma reforma necessária baseada em Romanos capítulo 1, o versículo 16 e 17. O livro de Romanos foi escolhido não porque somente o livro de Romanos é como se fosse uma bomba teológica escrita por Paulo, que explode no coração de homens e mulheres, grandes homens e mulheres de Deus ao longo de toda a história. Para vocês terem uma ideia, Agostinho de Hipona, um dos grandes pilares da teologia cristã, um dia sentado numa praça pública, sem saber a direção da sua vida, ouviu como se fosse uma voz no seu coração dizendo: pegue e leia. Pegue e leia. Ele vira para o lado, tem a Escritura Sagrada, ele pega a Escritura Sagrada, abre no livro de Romanos, e aquela palavra vem como um grande impacto no seu coração, mudando a sua história, mudando a sua vida e o levantando como um grande pilar da fé cristã. Lutero, professor de Bíblia em Wittenberg, começa a ensinar a Bíblia para os seus alunos. De repente ele chega no livro de Romanos, e ele não sai do primeiro capítulo. O versículo 17, que vamos ler daqui a pouco, foi como realmente uma bomba no seu coração, na sua mente, e ele fez um questionamento para si mesmo: será que eu vivo pela fé? Porque o justo não vive pelos os ditames da religião, mas vive pela fé. Ele fez essa descoberta incrível. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que muitas vezes nós precisamos ainda hoje de uma reforma poderosa através da palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. Se nós olhamos para a própria história da reforma, muitas vezes nós cometemos o erro de localizá-la em um momento, apenas em Lutero. Mas eu diria que a reforma está acontecendo ao longo de toda a história, de toda a formação da fé cristã. Se nós vamos lá no Antigo Testamento, Neemias, digamos que é um proto-reformador, ele traz novamente a língua hebraica para o centro, ajudando as pessoas a compreenderem as Escrituras Sagradas. Nós caminhamos mais um pouco, percebemos João
como sendo João o Batista, como sendo esse também que traz uma nova consciência. Para aqueles que estão em pecado, reconhecem o seu pecado, vêm a público e passam pelo batismo, como nós vimos hoje. Na sequência, nós vemos o próprio Jesus lendo o texto sagrado, interpretando o texto sagrado e se tornando o texto sagrado. Na sequência, nós vemos Agostinho, e assim vai continuando a história de homens e mulheres que trazem a Bíblia para o centro e a vivência das Escrituras Sagradas para o centro. Mas parece que nós estamos falando de algo distante, de algo incomum, de algo que não faz parte da nossa vida. Então o desafio que nós temos hoje é olhar para dentro de nós mesmos e compreendermos a essência dessa palavra, reforma. Voltar à forma inicial. Reforma. Tentar de alguma forma, com um esforço nosso e a ajuda ou a direção do Espírito Santo de forma completa, nos encaixarmos novamente naquilo que Deus nos planejou, naquilo que Deus propôs para cada um de nós, a imagem e a semelhança de Cristo. E aí as pessoas, por onde quer que andemos, nos confundirão com Jesus. Onde quer que você esteja, as pessoas vão dizer: olha Jesus andando ali, olha Jesus falando ali, olha Jesus fazendo ali. É assim que esse apelo pede para nos posicionarmos, como homens e mulheres que olham para dentro de si mesmos e entendem o valor de uma reforma. Mas nós temos bases na reforma. Os reformadores trouxeram 5 conceitos que foram fundamentos para a reforma. A Escritura, sola Escritura, como sendo uma base onde nós precisamos viver a palavra de Deus. Sola gratia, porque é só a fé ou a graça que nos inunda e nos transforma através da salvação. Não é algo que nós fazemos, mas é algo que o Senhor já fez. Sola fide, porque o homem vive pela fé. E pela fé nós vivemos e enxergamos o nosso futuro e entendemos que o Senhor está fazendo algo extraordinário. Solos Cristos, porque é só em Cristo, Ele é o único que pode ser o intermediador entre Deus e o homem. E só lhe deu glória, porque nós vivemos para a glória de Deus. E o texto bíblico então nos diz assim, a partir do versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Paulo não conhecia pessoalmente essas pessoas, mas ele escreve com um coração esse texto. Por isso ele é tão poderoso, por isso ele transforma tanto as mentes e os corações ao longo de tantos anos. Mas a minha oração é que ele encontre lugar hoje na nossa casa, na nossa mente, no nosso coração também. Porque a impressão que eu tenho é que nós precisamos de uma reforma na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, na nossa postura, nas nossas relações com outras pessoas e também na nossa relação conosco. Essa relação entre as pessoas às vezes se abala, mas a relação que eu tenho comigo mesmo também é imprescindível. Eu preciso de uma reforma na visão que eu tenho acerca de quem eu sou, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu sou sua ovelha, em Cristo eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece, em Cristo eu sou amado, em Cristo eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra, em Cristo. Mas às vezes algumas distorções nos fazem ver coisas que não existem. E aí nós esquecemos dessas bases. Então quando nós olhamos para esse texto que produziu a reforma, e tantas reformas ao longo da história, ele precisa também produzir uma reforma em nós. O que Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Quando eu olho para esse texto, eu descubro que
nós precisamos de um resgate dos fundamentos da sola Escritura, por exemplo. A reforma começou com esse princípio. A Bíblia como sendo base. É a materialização da palavra de Deus. É o acesso que eu posso ter à mente de Deus, revelada através da Bíblia. É óbvio que algumas pessoas vão questionar isso. E o questionamento base é: isso não é palavra de Deus, é o que as pessoas dizem. Mas você que tem uma relação com a Bíblia, você vai ver o quanto a palavra te transforma, o quanto a palavra te empurra numa direção mais próxima de Deus e te livra de tantas coisas que são suas e que te separam da glória de Deus. Quanto mais contato você tem com a Bíblia, mais da Bíblia você se torna. Eu lembro da minha avó, que passou uma estranheza para mim com relação aos cristãos, aos crentes evangélicos, que quando passava alguém perto da casa dela que era crente, ela falava: vem os Bíblias. Nesse período, as pessoas eram conhecidas como Bíblia, e eu ficava me perguntando: como assim o Bíblia? Porque talvez essas pessoas, além de carregar a Bíblia debaixo do braço, elas se tornavam a Bíblia, elas falavam da Bíblia, elas viviam a Bíblia, elas queriam mais da Bíblia, e a Bíblia fazia parte do dia a dia delas. O que aconteceu conosco? Hoje nós temos mais tempo para o celular e para as redes sociais do que para a Bíblia. Hoje nós temos mais tempo para os nossos negócios, estudos e uma capacitação que nós almejamos do que para a Bíblia. Hoje nós temos mais tempo para as coisas que nos dão prazer do que para a Bíblia. Quando os reformadores trouxeram essa reflexão sola Escritura, eles estavam dizendo: você precisa de uma base. Senão, qualquer vento de doutrina, qualquer pessoa que fale qualquer fantasia teológica vai entrar na sua mente e você não vai ter habilidade ou capacidade para questionar. Na própria Bíblia nós encontramos os bereanos, homens que questionam o que Paulo fala. Paulo fala, eles pegam a Bíblia e começam a ver: deixa eu ver se o que ele está falando realmente é bíblico. Mas de alguma forma, nós nos esquecemos da sola Escritura. E eu imagino que essa reforma que precisa acontecer no nosso coração se inicia aí, buscando novamente essa paixão pela palavra de Deus. Quando eu era mais novo, eu tinha asma. Eu dava uma corridinha, caía no chão e a minha mãe ficava desesperada e me levava para o hospital. Dava outra corridinha, caía no chão e a minha mãe ficava desesperada e me levava para o hospital de novo. Aí teve um dia que a minha mãe me levou para o hospital e o médico falou assim para ela: olha, tá vendo aqui na frente do hospital tem uma academia de karatê. Vai sair daqui, você vai matricular esse menino nessa academia. E está vendo, do lado da academia tem uma lojinha. Vai lá e compra uma flauta doce para ele. Vai ficar soprando esse negócio, fortalecendo o pulmão dele. Vai correr para fortalecer o corpo dele. Primeiro dia que eu fui correr na academia, eu no chão. O professor lá, um japonês, chegou, bateu lá não sei aonde em mim, lá uns pontos lá. Eu volta a correr. E aí eu já fui mais lentamente, com medo de cair de novo. Não caí. Eu sei que a asma foi embora. Eu fiquei tão grato ao karatê que eu comecei a me dedicar. E eu treinava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Toda hora que tinha treino, se não tivesse treino, eu inventava um treino para eu estar ali fazendo ou praticando aquela arte marcial. Então você olha para mim, você vê pequenininho, eu sou pequeno, mas não sou metade. Cuidado. O fato é que, com o tempo, eu comecei a perceber que o karatê começou a virar um ídolo para mim. E eu tive que dar um tempo, porque era um ídolo para mim. E
nessa percepção que eu tive do karatê ser um ídolo para mim, a impressão que eu tive foi que o Senhor estava falando assim: eu te dei esse negócio para você perceber que você pode se dedicar a algo de uma forma apaixonada e se tornar alguém que vai se graduar nesse negócio. Só que agora eu quero que você, a mesma coisa que você fazia com o karatê, eu quero que você faça com a Bíblia. Sabe o que aconteceu, gente? Bíblia de manhã, Bíblia de tarde, Bíblia de noite, Bíblia de madrugada. Às vezes eu falo que eu leio um livro da Bíblia por dia, as pessoas falam: não, você tá de brincadeira, não é possível. Que horas que você faz isso? As pessoas não acreditam. Mas antes eu treinava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e o meu corpo aguentava. Ler é muito mais fácil. Ler é muito mais fácil. Mas a pergunta que eu quero fazer ao olhar para essa narrativa bíblica é: como é que eu tenho despertado o meu crer em Deus, se eu não tenho relação com a Escritura? Às vezes você tem muito tempo para o trabalho, você tem muito tempo para o lazer, você tem muito tempo para o celular, para as redes sociais, você tem tempo para um monte de coisas, mas já parou para pensar que uma das coisas que é básica na fé cristã, você não tem tempo? Você não tem tempo para a Bíblia, você não lê a Bíblia, você não memoriza a Bíblia, e você não vive a Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 vai dizer que se você quer ser feliz, bem-aventurado, você precisa ler, você precisa guardar e obedecer as palavras das Escrituras. Está falando sobre a Bíblia. Aí a pergunta que eu quero fazer para você é: você precisa ou não de uma reforma com relação às Escrituras? Você precisa ou não, nesse dia, de uma reforma com relação à palavra de Deus? Você precisa ou não hoje de uma reforma que te leva para mais próximo de Deus, que faz você descobrir coisas incríveis do Senhor através da sua palavra? Você precisa ou não de um toque extraordinário que vem da palavra de Deus no seu coração, na sua mente, na sua família, na sua vida? Você precisa ou não voltar às Escrituras? Paulo, quando escreve isso, ele está desafiando essas pessoas a viverem só a Escritura, a serem a Bíblia, a viverem, a falarem, a ter essa relação diária com ela. Eu imagino que essas palavras de Paulo precisam ecoar e encontrar lugar na nossa vida, no nosso coração, nos dias atuais, na igreja cristã brasileira atual. Porque nós ficamos acomodados. Sabe o que a gente faz? A gente digita no Google ou no YouTube e assiste a pregação de alguém que o robô vai dizer que é a melhor pregação que tem, porque é um robô que traz aqueles que são mais assistidos. E pode ser que aquela pessoa nem tenha fundamentação bíblica, mas você, induzido por um robô, assimilou aquele tipo de conhecimento que pode ser até a coisa mais linda do mundo, mas de repente é distorcido e não tem Bíblia ali, e não tem palavra de Deus ali. Tem distorção, tem humano, só isso. Tem inteligência? Tem, mas tem muito humano e pouca unção, pouca espiritualidade, pouco de Jesus. Então cuidado. Quer se alimentar de algo profundo? Se alimente daquilo que Deus te ofereceu, a Bíblia. Então é necessário um resgate aos fundamentos, sola Escritura, se nós desejamos essa reforma, mas é também necessário uma lembrança de onde viemos e para onde vamos. Outras bases da reforma eram sola fide, sola gratia e solus Christus. Essas três afirmações têm muito a ver com a salvação. Quando eu era criança, eu era um camarada extremamente religioso, muito religioso. Eu ia para a igreja todos os dias, inclusive quando não tinha o rito da minha religião, eu estava lá.
Eu me ajoelhava naquelas cadeiras de madeira, pegava um objeto da minha fé e eu ficava mexendo aquele objeto e dedilhando aquele objeto até eu finalizar aquele círculo, e aí sim eu ia para um dia. Eu fazia mais. Eu ia para casa e eu acendia velas, eu fazia isso, fazia aquilo, porque fazia parte daquilo que eu entendia naquele momento como sendo algo fundamental para a minha salvação. Eu precisava daquilo, senão eu não seria salvo. O que eu não entendia é que a salvação é pela graça, na fé em Jesus Cristo. E a partir da graça experimentada por mim, eu me torno graça para a vida de outras pessoas, e através da fé em Jesus Cristo, eu me torno Cristo para outras pessoas, porque é isso que significa ser cristão. Pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos em Antioquia, talvez a maior organização missionária desse período. Eles enviaram Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, comissionando esses homens para serem esses missionários que iam a outros lugares para proclamar o Evangelho. Ali, essa igreja estava com um coração e com um fogo diferente no coração. E as pessoas então falavam: olha o cristão ali. E é curioso porque a nossa língua diz que cristão, esse ão, dá uma conotação de alguém grande. Mas na verdade, na língua original, essa ideia de cristão é um pequeno Cristo. Alguém que representa Cristo. Então, meu irmão, eu e você precisamos nos tornar a representação de Cristo aqui. O que você fala precisa ser o que Jesus falaria no seu lugar. O que você faz precisa ser o que Jesus faria no seu lugar. O que você pensa, o que você vive, toda a tua vida vai confundir a vida daqueles que estão alheios ao Evangelho, e eles vão imaginar, ao olhar para você, que é o próprio Jesus através de você. Olha que desafio. Na sua casa, a sua esposa olhar para você e falar: olha Jesus aí. O seu marido olhar para você e falar: olha Jesus aí. Os seus pais olharem para você e falarem: olha Jesus aí no meu filho. Olha Jesus aí nos meus pais. Os teus funcionários olharem para você e falar: olha Jesus aí no meu chefe. Os chefes olharem para os seus funcionários e dizer: olha Jesus aí nos meus funcionários. E aí nós vamos viver na sua essência, na sua palavra mais original, os solos Cristos. Nós entendemos que é só por meio de Jesus. Mas isso não é para confundir a mente das pessoas, porque na reforma parece que teve uma discussão entre: não, eu não preciso fazer nada para ser salvo, então eu não vou fazer nada. O que parece que é uma incoerência com Tiago capítulo 2 e 3, que diz que nós precisamos fazer algo. Então por que nós fazemos? Nós fazemos porque em resposta à graça que nos inundou, nós derramamos graça sobre a vida de outras pessoas. Nós fazemos porque em resposta ao amor que nos alcançou, nós amamos a vida de outras pessoas. Nós fazemos porque entendemos que o Senhor nos deu de graça, mas agora é a hora de outras pessoas experimentarem mais do Senhor. Então nós precisamos lembrar de onde nós viemos e para onde nós vamos. Essa reforma precisa acontecer em nós hoje. Onde você estava quando Jesus te alcançou? Em que lugar de escuridão, em que canto da vida você estava amarrado, preso a algo que você, só de lembrar, te causa angústia, dor? Foi de lá que Ele te tirou. E hoje você está aqui por causa da graça e para viver pela fé. Eu gosto muito dessa palavra fé, que tem uma origem no Antigo Testamento, que é emuná. A palavra fé, então, no Antigo Testamento significa fazer algo para demonstrar a sua fé. De certa forma, é você provar que você acredita. É estranho para a gente, porque a palavra do Antigo Testamento parece que é muito contrário a isso. Você não precisa provar nada, você só precisa acreditar. Mas quando você junta as duas coisas, você imagina que é um pássaro. Imagina um pássaro. Ele está nas suas mãos.
e você solta ele para cima. Se ele tiver uma asa somente, ele não vai voar. Se ele tiver as duas, ele alça voo tranquilamente. Assim deve ser a nossa fé. Crer no transcendente, mas fazer com que o transcendente se transforme em algo real na vida das pessoas. Então não dá para falar de Deus se você não vive Deus. Não dá para falar de Jesus se você não vive Jesus. Não dá para falar da Bíblia se você não vive a Bíblia. Esse pássaro precisa ter duas asas. E aí você joga, ele alça voo. E o seu canto é encantador, é magnético, porque as pessoas perceberão em você e através de você a pessoa de Jesus. Gente, isso é fantástico. O Criador de todo o universo, do macro e do micro, habita em você, se revela através de você. Isso é incrível. Eu fico chocado quando eu me olho no espelho e percebo essa verdade. Chocado. Como assim um Criador de todo o universo habita em mim? Mas Ele habita em você também, em cada um de nós. Se nós voltarmos, reformarmos a nossa mente, o nosso coração, voltarmos para a essência, entender que é só a graça, que é pela fé, que é só Cristo, nós viveremos a última sola que Ele nos ensina, que é um mergulho profundo à glória de Deus. Só lhe deu glória. Nós entenderemos que tudo que somos e tudo que temos é para revelar a glória de Deus. A origem dessa palavra é um tanto quanto estranha, sabia? A palavra glória na Bíblia. Tinha um rei, ele ficava de um lado da balança, e do outro lado eles iam colocando tesouros. E daí vem a ideia de peso de glória. Uma outra conotação é o ambiente da adoração. Então é como se fosse uma fumaça que você toca, que é interpretado às vezes como presença, mas é algo palpável, é a Shekinah de Deus. Deus chega e você fica paralisado, porque Ele está ali. Ele transforma a mente, o coração das pessoas que estão naquele lugar. Você sente aquilo. Isso é Shekinah. Não é só glória. É algo que você é tocado, é transformado. Aquilo parece que vai exalando, te inundando e transbordando através da sua vida. É exatamente isso, o desafio de uma reforma. Você se tornar a representação da glória de Deus. Talvez esse seja o mais desafiador de todos. Compreender que você representa a glória de Deus. Porque o Criador de todo o universo habita em você e Ele transborda através de você. Mas o desafio está quando nós não reformamos a nossa mente, não reformamos o nosso coração, não reformamos as nossas interações, não reformamos a nossa autopercepção, não reformamos a nossa própria visão de fé. E a ideia de fé, além de ser esse fazer, é você projetar algo que você ainda não está vendo. Hebreus capítulo 1 vai dizer exatamente isso. Fé é a certeza, a convicção profunda, algo que é tão poderoso no seu coração que você é capaz de ver algo que é invisível, invisível aos olhos, e de acreditar em algo que para você parece surreal, ou meta real. Sabe? Hoje você pode viver uma reforma. Voltando para as Escrituras, hoje você pode viver uma reforma, voltando a viver pela fé. Você pode viver uma reforma, entendendo que não é algo que você faz, mas é algo que o Senhor já fez. Aleluia, Ele já fez.
Para que tanto sofrimento? Para que tanta ansiedade? Para que tanto desespero? Se abrace na graça e deixe a graça te inundar ao ponto de transbordar. Hoje você pode viver uma reforma olhando para Cristo. Ele é o autor, o consumador da nossa fé, da minha e da sua vida. E hoje você pode olhar para dentro de si mesmo e falar: Senhor, será que eu estou revelando a Tua glória? Ou estou desesperado para suprir as minhas necessidades? No capítulo 1 de João, nós encontramos o testemunho de João Batista para os seus discípulos. Os seus discípulos chegam para ele, indagando sobre o ministério de Jesus. João Batista vira para eles e diz: não, importa que ele cresça e que eu diminua. Isso é fantástico. Mas eu imagino que em nossos dias não é nem um pouco real. Nós estamos lutando para deixar o nosso nome escrito na história, reconhecimento, visibilidade, status, poder. Isso foi desde o começo. Foi assim que Satanás atraiu Adão e Eva. E é assim que ele continua atraindo em nossos dias. O poder, a vaidade, os desejos, a necessidade que nós temos. Mas que seja só a glória revelada por nós. E que dia após dia eu diminua e o Senhor cresça. Eu quero orar por você que precisa de uma reforma. Eu estou falando aqui, mas eu também preciso dessa reforma. Então eu sou a primeira pessoa a me posicionar de pé diante do Senhor e pedindo: Senhor, que a minha fé seja uma fé que te agrada. Que a graça que emana de mim seja uma graça que alcance a vida de outros. Que o meu compromisso com a palavra seja verdadeiro. Não seja fruto de uma vaidade, de um orgulho religioso. Que a minha vida com Cristo faça com que Cristo seja revelado através de mim. Se você deseja uma reforma, se coloca de pé, nós vamos juntos orar, pedindo ao Senhor que faça isso nos nossos corações. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fazer uma reforma na nossa vida com a palavra de Deus. Ele vai fazer uma reforma na nossa consciência através da salvação. Ele vai fazer uma reforma nas nossas motivações. Ele vai fazer uma reforma nos nossos valores. Ele vai fazer uma reforma na educação dos nossos filhos. Ele vai fazer uma reforma no nosso lar. Ele vai fazer uma reforma completa. E aí nós seremos realmente reconhecidos em todos os lugares onde estivermos, como pequenos representantes de Cristo, pequenos representantes da glória de Deus. Que seja assim, durante essa semana, durante esse mês, durante o restante desse ano, mas durante toda a nossa vida. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, solo Deo glória. Senhor Jesus, muito obrigado, porque a Tua palavra vem ao nosso encontro e nos confronta. É ela que nos muda de posição. É ela que promove reforma em nós. É ela que nos leva para mais próximos de Ti. É ela que vem como uma espada de dois gumes e separa, faz divisão entre aquilo que é racional e aquilo que é espiritual, e nos faz compreender a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Mas nos ajuda, Pai, a mergulhar na graça dia após dia, principalmente quando o nosso coração por algum motivo se encher de ansiedade, de desespero, de angústia, sem ter a resposta, sem saber o que fazer. Pai, em nome de Jesus, que o Teu toque extraordinário nos transforme,
Que a tua presença em nós e através de nós transforme quem nós somos e aqueles que estão à nossa volta. Que sejamos realmente pequenas representações de Cristo e representantes da glória de Deus, revelando através do que nós temos, através de quem nós somos, para aqueles que estão em desespero, em angústia, em lugares de trevas e escuridão. Pai, usa-nos com poder, derrama sobre nós a tua graça superabundante, para que ao alcançarmos, para que ao falarmos, tocarmos, intercedermos, orarmos por alguém, seja a própria oração do Senhor alcançando a vida daqueles. Por isso hoje nos colocamos de pé diante do teu altar, pedindo uma reforma em nós, uma reforma em nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Eu quero fazer um pedido para você que talvez ouviu uma mensagem como essa pela primeira vez. Você que está aqui conosco, você que está aí do outro lado assistindo pelas mídias sociais, pela TV, entra no site aqui da nossa igreja, pibcuritiba.org.br/Jesus, pibcuritiba.org.br/Jesus. Ali tem um pequeno formulário que você pode preencher e alguém vai entrar em contato com você para te ajudar a compreender essas bases da fé. Não somente a compreender, a viver essas bases da fé. Você que está se sentindo sozinho na fé, pibcuritiba.org.br/Jesus. Eu tenho certeza que vai ter alguém que vai te atender com muita alegria, com muito prazer, te conduzir a lugares mais profundos desse conhecimento, desse saber das coisas de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente.